E aí pessoal, hoje eu vou ranquear todos os consoles, desde o Game Boy até o PlayStation 5. Vou dar minha opinião sobre cada console. Eu tirei alguns consoles que eu não conheço muito bem, que eu acho que não são muito bacanas, mas vocês vão ver aqui durante o vídeo como que eu vou segmentar esses videogames. Vamos começar pelos portáteis da Nintendo, né? O primeiro que a gente tem aqui é o Game Boy. Na minha opinião, o Game Boy é um B, mais ou menos. Ele foi inovador para a época dele, muita gente gostava, só que por a tela dele não ser retroiluminada, por a bateria dele ser a pilha e tudo mais, eu acho que hoje em dia ele seria tipo um B, mais ou menos assim, talvez um C, em questão de uso, não na questão dos jogos. O próximo console é o Game Boy Color, que eu diria que é um A, mais ou menos, porque ele é um Game Boy, só que com cores, então ele se torna um pouquinho melhor do que o Game Boy. Vou deixar ele aqui no A, porque ele é muito bacana. E agora o Game Boy Advance, para mim, é um S. O Advance SP também, porque o Game Boy Advance é de longe um dos consoles que eu mais joguei. Eu adoro a biblioteca dele, a vibe que o Game Boy Advance tem. E o GBA SP inspirou um dos meus consoles favoritos, que é o Nintendo DS. Então, para mim é incomparável, eu acho ele muito bom, muito bacana, acho que vale muito a pena. Agora a gente vai para o primeiro Nintendo DS, que na minha opinião é um C, porque ele é muito trambolhudo, muito grande, a tela dele tem uma péssima iluminação, dava muito defeito, só que ele trouxe um conceito que foi muito bem aproveitado no Nintendo DS Lite, que na minha opinião também é um S. Ele é de longe um dos consoles mais divertidos que eu já joguei, um dos que eu mais joguei. Então a biblioteca dele é muito bom, ele trouxe a canetinha, trouxe as duas telas, que é um conceito que eu adoro, que por mim o Nintendo Switch tinha que ter duas telas. E aí a gente vem aqui pro DSi e DSi XL, eu deixei só o DSi XL para não ocupar duas posições. Então eu vou colocar ele no A, porque apesar dele ter uma tela maior do que a do Nintendo DS, ele não tem entrada de cartão de GBA, né, cartucho de GBA, e ele tem uma tela pior do que a do Nintendo DS Lite. Então, mesmo ela sendo maior, ela tem uma resolução pior, então ela não é tão bonita quanto a do DS Lite. Agora a gente vem aqui pro 3DS. Eu vou deixar o 3DS no C, porque todos os outros 3DS acabam fazendo o mesmo serviço que ele, muito melhor. A bateria do primeiro 3DS não durava muito, ela não era muito boa, a tela dele não tinha um 3D muito bom, fora que o analógico dele dava bastante defeito. Eu vou colocar o 3DS XL aqui junto com ele, mas que foram ótimos consoles, eu gostava bastante. Aí a gente vem aqui pro 2DS, que na minha opinião é um A, porque ele faz tudo que o 3DS faz, só que muito melhor. Apesar dele não dobrar, ele tem uma ergonomia melhor, uma bateria tão boa quanto, fora que ele é bem mais resistente e tudo mais, então ele é bem bacana. Aí a gente vem pro New 3DS, que é um S, o New 2DS, que é um S, e o New 3DS XL, que eu vou colocar no A porque a dobradiça dele dá muito problema mesmo. O New 3DS e o New 2DS são basicamente o mesmo console, a diferença é que um tem 3D e o outro não. E o 3D do New 3DS é muito bom, é muito bacana mesmo, ele é fenomenal. Aí a gente vem aqui pro Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED, que a gente sabe que os três são S, porque o Nintendo Switch é o console da Nintendo que está superando todas as expectativas de longevidade, ele está durando muito, os jogos são muito bons, ele foi inovador em todos os aspectos e é um console fenomenal, tirando o problema do Joy-Con Drift, eu diria que ele é basicamente perfeito, não tem muito o que melhorar no Nintendo Switch, ele faz muito bem o serviço dele. Aí a gente vem aqui para o PSP, que é um console A na minha opinião, porque ele era muito bacana para sua época, só que as mídias dele eram UMDs, ou seja, eram mini CDs que o pessoal usava para rodar os jogos, né? Isso fazia o console gastar mais bateria, fora a chance de você riscar e fora o problema dos CDs pararem de pegar com o tempo, o leitor também. Isso era um grande problema, mas ele era muito à frente do Nintendo DS na época. A tela dele era bem melhor, ele era bem mais potente. Aí a gente vem aqui pro PSP Go,
que eu diria que é ou um S ou um A, eu diria um meio termo. Eu vou deixar ele aqui no A, porque ele é bem inovador, bem bacana mesmo. Apesar de ele ser muito pequeno, isso acabava atrapalhando um pouco na usabilidade, mas ele era muito bom para a época dele também. Eu diria que ele é bem parecido com um celular, né? Mas o PSP Go ele era muito inovador para a época dele e era muito bom. Aí a gente vem pro PS Vita, que eu vou colocar ele no S pelo console. Ele é um console muito forte. A tela dele é OLED, muito boa. Ele é muito à frente do PSP. Ele não usa CD, usa cartucho. O único problema dele é que ele não tem jogo. Então, ele é basicamente um ótimo emulador de GBA e de Super Nintendo e dos outros consoles. Ele roda muito bem PlayStation 1, tem vários ports de PlayStation 2. Então, ele é um ótimo console, não tem do que reclamar do PS Vita, fora o fato dele ter pouco jogo. Aí a gente vem aqui pro Play 1. O Play 1 é muito bacana, eu vou colocar ele aqui no A também. Tirando que a primeira versão dele não vinha com o DualShock, né? Então você não tinha analógicos nos controles, mas ele era fenomenal, tem uma biblioteca muito boa e trouxe esse conceito do 3D, né? Ele começou com o 3D, que foi seguido pelo PlayStation 2, que com certeza é um S, porque aqui no Brasil ele foi um dos consoles mais vendidos, é o console mais vendido da história da humanidade até o momento. E é incontestável o papel que o Play 2 teve na nossa sociedade, né? Ele é de longe um S, não tem como negar isso. A gente tem o Play 3, que eu colocaria no C, porque o Play 3, além de ele ter chegado muito caro na sua época, ele tinha pouco jogo, a Sony estava com o ego mais inflado do mundo por conta do Play 2, e ele foi varrido pelo Xbox 360. Tudo bem que ele tem ali jogos que se salvam, né, como The Last of Us, ele tem vários lançamentos muito bons, só que eu acho que ele não vingou, foi muito mal, então acho que não é um console que vale a pena. Aí a gente vem aqui pro PlayStation 4, que eu colocaria ele aqui no A, porque na época dele ele foi um ótimo lançamento, deu um couro no Xbox One, então foi bem bacana isso. Acabou com a Microsoft, que também estava com um problema de ego por conta do Xbox 360. Mas eu acredito que ele teve vários lançamentos bons, o controle dele é bom, ele é um bom console, só que eu acho que ele não foi muito bem aproveitado. Tinha como a Sony tirar muito mais dele do que ela realmente tirou, mas eu acho que não valeu muito a pena pra história, assim, dos consoles, sabe? Ele foi meio que um Play 3.2, sabe? Tipo, não mudou muito. Aí a gente tem o PlayStation 4 Pro, que é bem melhor do que o PlayStation 4. Ele trouxe o 4K para os consoles da Sony. Aí a gente vem aqui pro Play 5, que até o momento é um B gigante, porque ele é um PlayStation 4 branco. Até agora o Play 5 praticamente não tem exclusivos, os jogos dele são jogos de PlayStation 4, então ele é basicamente um PlayStation 4 Pro. Aí a gente vem aqui pro Nintendinho. Eu tô relevando aqui o peso histórico que esses consoles têm, mas eu vou colocar ele aqui no B, porque pra mim os jogos dele não são muito legais. Ele é um console bem ultrapassado hoje em dia, né? Porque foi um dos primeiros. Só que eu diria que o Nintendinho, ele é meio que um ideal, sabe? Tipo, ele foi um ótimo console, foi muito bom pra sua época, só que hoje em dia ele é só o Nintendinho, entendeu? Tipo, praticamente ninguém joga mais jogos de Nintendinho. Ao contrário do Super Nintendo, que é um S enorme, porque, querendo ou não, ele foi revolucionário. Os jogos que ele tem são fenomenais. É muito difícil você achar um jogo ruim de Super Nintendo. O Super Nintendo tem um ótimo controle, tem um design fenomenal. Não tem o que falar do Super Nintendo. A biblioteca dele é incrível. A gente vem pro Nintendo 64, que pra mim é um C, mais ou menos, porque ele é um console com um conceito bacana do 3D, só que o Play 2 fazia tudo muito melhor do que ele, né? O Play 1, perdão. Fazia tudo muito melhor do que o 64, ele tinha um 3D bem cagado e hoje em dia eu praticamente não consigo jogar nenhum jogo de
Nintendo 64 fora os Zeldas e o Mario 64, porque eles têm um 3D muito zoado para sua época. Aí a gente vem aqui pro GameCube, que eu acho que ele é injustiçado, porque o controle dele é um dos melhores, é muito bom. Os jogos dele são muito bons. Ele era mais forte do que o PlayStation 2. Os gráficos dele são melhores do que os do PlayStation 2. E ele é um console fenomenal. Não tem é, do que falar mal do GameCube, entendeu? Ele tinha os pacotes de expansão. O problema é que ele era muito caro para a época dele. Eu acho ele muito bom, jogo os jogos dele até hoje, porque eles são fenomenais. Não tem como. A gente tem aqui o Nintendo Wii. Eu vou colocar ele em B também, porque ele foi o console mais vendido da época dele, né, e tudo mais. Ele vendeu muito e ele saiu da bolha dos gamers, né? Tipo, quem jogava o Nintendo Wii não era só o pessoal que gosta de game. Também tinha as velhinhas, os velhinhos, a sua mãe jogou um Nintendo Wii provavelmente. Então, fora que ele tinha jogos muito bons como Mario Galaxy, eu vou deixar ele aqui no B porque eu não gosto do controle de movimento dele. Mas ele com o Pro Controller eu acho muito bom. Aí aqui a gente vem pro Wii U, que eu acho que ele é muito injustiçado. Ele fica aqui no A. O problema dele é que ele não vendeu muito porque ele parecia ser um Nintendo Wii 2, ser só um acessório do Nintendo Wii, mas ele tinha jogos muito bons. O pessoal esquece que Zelda Breath of the Wild é um jogo de Nintendo Wii U. O Mario Odyssey era para ter sido um jogo de Nintendo Wii U. Então tem vários jogos que eram para ter saído no Wii U, só que foram adiados pro Switch porque ele não vendeu muito. Só que ele é um console muito bom mesmo. Agora a gente vem aqui para a Sega, a gente tem o Master System. Eu vou colocar ele aqui no mesmo patamar do Super Nintendo, né? É um console muito bacana. Eu diria que ele tem o mesmo problema do Super Nintendo hoje, né? Que os gráficos não são muito bons hoje em dia, o controle não é muito bom hoje em dia, mas que teve seu papel na sua época, foi muito bacana. Agora a gente vem aqui pro Genesis, né? Mega Drive, que eu acho que é um A, que teve jogos muito bons, foi o meu primeiro videogame, eu joguei muito nele, eu adorava jogar Altered Beast, esse tipo de coisa, era muito bom. A gente tem aqui o Sega Saturn, que tipo, praticamente ninguém jogou, ele era um concorrente ali do Play 1, que meio que não fede nem cheira, né? Tipo, não teve muito jogo bom, não teve um lançamento muito impactante. Mas aí a gente chega aqui no Dreamcast, que pra mim é um B, que era concorrente ali do GameCube, do Play 2, que tinha gráficos muito bons para sua época, o controle dele tinha um conceito muito legal, né, de ser um memory card. Eu acho que o Dreamcast era um console muito bom para sua época, pena que não vingou e acabou com o reinado da Sega no mundo dos consoles. Agora a gente tem aqui o Xbox original, eu vou colocar ele no C, porque ele não foi muito disseminado, né, muito famoso, mas ele tinha bons jogos. Eu diria que na época ali do Play 2, o Xbox ele teve um papel muito grande nos Estados Unidos, tinha gráficos muito bons, só que ele acabou não vingando porque ele era basicamente um Play 2 melhor, entendeu? Tipo, ele não tinha nada muito especial, fora Halo. Então, acabou que ele ficou meio de lado. Aí a gente vem aqui pro Xbox 360, que é um S gigante. Esse daqui pra mim é um dos melhores consoles já feitos. Eu acho que eu nunca joguei tanto quanto eu joguei no Xbox 360, era muito divertido. Fora que aqui no Brasil ele reinou, todo mundo tinha um Xbox 360. Era muito bacana você chegar na escola, conversar com todo mundo sobre o Xbox 360, os jogos. Então, incontestável, ele era muito bom, ignorando o 3RL, né, que era um problema crônico que ele tinha, que fazia ele queimar e parar de funcionar. Aí a gente vem para o Xbox One, que ele é um C, porque a Microsoft quis transformar o Xbox One em um home theater, sei lá, eles queriam fazer uma TV. Mano, o Xbox One não é um videogame, praticamente. Ele é uma TV que a Microsoft queria usar para streaming, escutar música, ver vídeo no YouTube, mas ele não foi feito para jogar. Fora que ele teve jogos muito bons, né, como Forza Horizon 4, Forza Horizon 2, o Forza Horizon 3, só que eu acredito que ele ficou muito apagado, não é um console que eu senti vontade de ter, porque parecia que não tinha mudado nada do 360 para ele. Vou colocar o One X nesse mesmo balaio, que ele era o Xbox One 4K. Então, é o mesmo lance aqui do Play 4 Pro. Xbox Series S, para mim, é um S.
Ele tá bem na frente do Play 5 e do Xbox Series X, porque ele traz acessibilidade para quem não tinha grana de comprar um Xbox ou um Play. Ele era muito barato, hoje em dia tá com um valor muito caro, acaba não valendo a pena, só que no lançamento dele ele foi muito bom, porque isso aqui é uma máquina de Game Pass que vai te entregar a melhor experiência possível. Aí a gente vem para o Xbox Series X, que eu acredito que ele é muito caro, e isso faz ele vir para o B. Apesar dele ser mais potente do que o Play 5, ele acabou vindo para o B porque ele não faz sentido. Ele é muito caro e não tem tanta diferença do Series S para o Series X. Ficou muito confuso isso. Eu acho que eles deviam ter feito um Series no meio desses dois, que seria o videogame ideal, que ele juntasse a potência do Xbox com o valor do Series S. Por último, a gente tem o PC, que de longe é um S, você monta do jeito que você quiser, você joga o que você quiser. Os jogos podem ser pagos ou de graça. Você pode emular todos esses videogames que estão na tela praticamente. O problema dele é o preço, porque um PC bom você acaba gastando muito, mas o PC é de longe o melhor, ele é meio que insuperável. Mas no geral é isso, pessoal. Os outros videogames aqui eu não vou incluir na nossa tier list, mas estou bem feliz de ter mostrado aqui para vocês. Deixem a opinião de vocês, façam a tier list de vocês. Me falem, né, se vocês concordam com a minha tier list, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.